Gente, eu queria que vocês abrissem suas santas escrituras ou nos seus aplicativos de celular num texto de Cânticos dos Cânticos, capítulo 4, do 12 ao 16. Você é meu jardim particular, minha amiga, minha noiva, nascente fechada, fonte escondidas. Seu renovo guarda um paraíso de romã, com especiarias raras, ernas e nardos e açafrão, cálamo perfumado e canela, com todas as árvores de incenso, com mirra e aloé, e todas as outras especiarias finas. Você é uma fonte de jardim, um pulso de água fresca que desce no monte do Líbano. Desperte, vento do norte, levanta-se, vento do sul, soprem em meu jardim, espalhe sua fragrância por toda parte entre o seu jardim, meu amor, e saboreie seus melhores frutos. Teve um momento aonde eu fui na casa do meu irmão entregar um almoço para ele, só que quando eu fui entregar o almoço para ele, no momento da volta, eu fui para uma das ruas para voltar para cá, e nessa rua tinha muitas casas antigas. Porém, o Espírito Santo olhou para mim e falou: observe aquela casa. E simplesmente eu olhei para aquela casa e eu não vi nada demais. Então eu comecei a olhar cada detalhe da casa. Eu comecei a olhar todos os detalhes da casa. Só que o muro que cobria a casa, ele tinha várias rachaduras. A sua tinta branca já estava gastada no tempo. Ela também, por sua cor, estava suja. Estava bastante feio a parte do muro. Em cima tinha aqueles ferros pontudos para ter a segurança, só que estavam carcomidos pelo tempo. E sabe, dava para ver um primeiro andar, um primeiro andar da casa. E olhando para aquela casa, eu percebia que era uma casa bastante antiga. Tinha sua beleza, mas era trazia aquele algo velho, sabe? E mesmo assim eu olhava e passei um tempo lá, e o Espírito Santo: continue olhando a casa. E de repente, um dos moradores da casa, provavelmente o dono, ele abriu os portões de madeira que a casa tinha. E quando ele abriu, amados, eu me surpreendi. Porque como eu falei pra vocês, eu não via beleza nenhuma na casa. Mas quando ele abriu, tinha um jardim bastante florido, belo, cheio de frutos. Era um jardim muito belo. Se você passasse para aquela casa, você não a notaria, porque era uma casa comum. Mas quando se abriu, tinha uma beleza magnífica, porque tinha um jardim fechado. E sabe, eu lembro quando eu estava na escola e o meu professor de história, ele falou sobre Nabucodonosor. E a gente fala mal de Nabucodonosor e com razão. Mas eu lembro que tem uma história bastante bonita. E essa história era que em uma das suas esposas
Nabucodonosor, ele amava entre todas as esposas uma especial. As outras eram governamentais, eram por projetos governamentais, por projetos e planos governamentais. Mas essa mulher, ele era apaixonado por ela. Porém, essa mulher, ela vivia triste. Ela vivia depressiva. Por quê? Porque ela tinha saudade de casa. E se você conhecer bem a Babilônia, você ia ver que era uma cidade bastante urbana para os seus dias. Era bastante cidade, não tinha natureza, não existia flores. E nesse momento, Nabucodonosor, olhando para sua esposa, ele tem uma ideia maravilhosa para tirar a depressão dela. Ele pega em seu castelo e coloca tipo um jardim. Ele faz um jardim com uma tecnologia extrema. Porque quando você via os andares, cada parte tinha flores diferentes, árvores, frutos diferentes. E ele tinha um sistema de irrigação. Só para você ter uma ideia, o jardim suspenso de Nabucodonosor era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Porque eu contei as 2 histórias. Mesmo aquela casa que não tinha nenhuma beleza, porém dentro dela existia um jardim lindo, um jardim fechado. E esse jardim suspenso e enorme de Nabucodonosor, porque mostrava aquilo que eu quero trazer essa noite, a beleza do jardim. E amados, veja só, Cântico dos Cânticos é um livro poético e foi escrito por Salomão. E tem 2 formas de interpretar. A primeira é a forma espiritual de Jesus e a igreja. E a segunda forma é a natural de Salomão e sua esposa. Particularmente eu gosto de interpretar nos 2 jeitos. Porém, prefiro interpretar da forma espiritual. Veja só, na forma espiritual eu posso dividir o livro no capítulo 1. O desejo da noiva por intimidade. A noiva expressa o seu anseio por maior comunhão com o rei. No capítulo 2, a preparação e o chamado. O noivo convida a noiva a deixar a zona de conforto e seguir com ele. No capítulo 3, a busca pelo noivo, e a noiva experimenta o vazio da ausência do noivo e sai para buscá-lo. No capítulo 4, o qual se baseia a minha mensagem, fala da beleza da noiva. O noivo descreve a beleza da noiva em detalhes. Amado, essa beleza do jardim que ele compara a noiva. E como eu tenho a visão de que é Jesus falando para a sua noiva, é Jesus falando para a sua igreja, ele fala dessa beleza em que o jardim tem. E amados, Deus sempre achou importante os jardins. Antes de eu trazer e expor esse texto, eu queria falar de jardins que eram importantes para Deus. Porque tudo começa com um jardim. Sabe, quando Deus, na sua criação,
Ele começa a criar todas as coisas. Porém, Deus ele cria uma cidade chamada Éden. Era uma cidade bela, mas a gente não tem detalhe nenhuma nos textos sagrados para eu falar sobre ela. Porém, era o lugar onde Deus morava. Só que Deus ele tem uma ideia. E quando eu estou falando de Deus, eu estou falando da Trindade. E eles tiveram uma ideia maravilhosa. Vamos criar seres com nossa imagem e semelhança. Agora pense comigo. Toda vez que o ser humano ele faz algo a partir da necessidade. Só que Deus não necessita de nada. Então por que ele teve em seu coração criar a humanidade? É simples. Ele queria criar a humanidade não com uma necessidade que ele tinha no seu coração, mas para o relacionamento. E sabe, Deus ele olha para o Éden e talvez ele olhe e disse: não, eu vou colocar a minha nova criação num lugar pronto e preparado para ela. E aí ele começa a criar um jardim dentro do Éden. E sabe, ele começa a criar as plantas, as águas, os animais para andar naquele jardim. E aí ele cria um homem e a mulher para reinar sobre aquele jardim. Porque se a gente é a imagem e semelhança do rei, ele colocaria a gente para reinar, para cuidar do jardim. E sabe, eu acho interessante porque Éden significa prazer. No seu original, Éden significava prazer. E amados, toda vez que a gente se render ao prazer, se lembre que tem um jardim a ser cuidado. Toda vez que nós se render ao prazer, lembre-se, tem um jardim que necessita ser cuidado. E eu acho interessante porque jardim, no seu significado principal, é paraíso. Então, Deus cria da cidade do prazer um paraíso para seus filhos e filhas morarem. Porém, o que fazia o jardim ser um paraíso não eram as belas flores, não eram os animais, não era nem a humanidade. O que fazia o jardim ser belo é que toda a viração do dia, Deus descia no jardim. Era a presença de Deus. A presença de Deus tocava naquele jardim e dava a beleza, dava o sentido de paraíso. Porém, teve um momento em que a humanidade ela se perde. Todo mundo conhece a história. A serpente, que era a mais astuta de todas as criaturas, ela convence Eva, e Eva convence Adão de comer um fruto. Por quê? Esse fruto
foi proibido por Deus, que era o fruto do bem e do mal. Agora, o mais interessante é que a partir que eles comem um fruto, a palavra vai dizer que Deus, no momento da viração do dia, onde ele ia se relacionar com a humanidade, ele desce para conversar com suas criaturas. E aí Adão e Eva, eles se escondem atrás das árvores. Porque a partir do fruto eles percebem que estavam nus. E agora eles têm medo da presença. Aquilo que dava cor ao jardim, aquilo que fazia sentido e dava maravilha de estar no jardim, aquilo que dava sabor ao jardim, agora se torna um momento de medo, um momento de temor. E todas as vezes que nós percebemos que estamos nus, porque pecamos, nós tentamos esconder da presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus expõe a nossa nudez. A presença de Deus mostra o que está errado em nós. Então, eles se escondem, não, com medo daquele quem o criou. E sabe, e Deus chega lá e pergunta aonde eles estão. Amados, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus sabia aonde eles estavam, porque não dá para se esconder de Deus. Mas por que Deus pergunta aonde eles estão? Essa pergunta tem uma resposta. Essa pergunta é: aonde vocês estão que não estão perto da minha presença? Aonde vocês estão que vocês não estão vivendo aquilo que deveria viver? E aí ele pergunta: vocês comeram fruto? E em vez de Adão dizer: eu fui o culpado, em vez de Eva dizer: eu também fui culpada, Adão terceiriza a culpa para Eva. E Eva terceiriza a culpa para a serpente. E Deus castiga cada um e expulsa a humanidade do jardim. Por quê, amados? Porque Deus é santo. E se eles estivessem no jardim e continuassem a comer o fruto da vida, eles iam viver eternamente pecando. E Deus ia eternamente matar, porque a sua santidade é separada do pecado. E seria injusto. Seria injusto Deus deixar a humanidade viver. Então Deus pega e expulsa eles do jardim. Sabe, eu penso que, imagine um homem que ele ama muito a sua mulher e encontra essa mulher o traindo. E aí ele expulsa ela de casa e fecha a porta e começa a chorar. Eu acredito que Deus, quando expulsou a humanidade do jardim, ele chorou, porque não queria expulsar
Mas ele precisava expulsar porque naquele momento ele estava amando a humanidade. Mas antes de ele expulsar, Deus profetiza dizendo que da semente da mulher nasceria da sua descendência, que seria inimiga da serpente, e ele ferirá a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o seu calcanhar. E depois de muitos anos, amado, nasce a semente que é Jesus. E sabe, Jesus, ele nasce e passa 30 anos como uma pessoa comum, como um carpinteiro. Ele vive de forma comum. E depois dos 30 anos, ele começa o seu ministério. E ele faz milagres, maravilhas, discipula, ensina, prega a palavra, derrama e abre as portas do reino. Porém, como ele disse, que se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Eu quero que você entenda isso. A semente precisaria morrer e ressuscitar para que muitos pudessem viver. E no dia em que ele foi traído, no dia aonde ele foi encontrado, ele vai passar os seus últimos dias, suas últimas horas no jardim do Getsemane, ou Jardim das Oliveiras. Ele chega perto do jardim e pede para que os seus discípulos orem. E ele vai para o jardim orar. Aqui a gente já vê uma diferença. Adão, ele se esconde da presença. Jesus vai até a presença. E nesse exato momento, Jesus, ele ora para afastar o cálice. Ele ora para afastar aquele cálice que ele teria que tomar, que era a crucificação. Mas não era porque Jesus tinha medo da crucificação. Os seus discípulos morreram, a maioria crucificados, mortos como comida de leão, queimados, e iam alegremente, cantavam adorações, hinos, com alegria quando morriam. Mas por que Jesus pede para afastar o cálice? É porque naquele momento onde ele ia ser crucificado, todo o pecado da humanidade estaria sobre ele. Todo o pecado da humanidade estaria nele. E como eu falei, Deus não pode ficar perto do pecado, pois ele é santo. Então Jesus sabia que quando ele fosse crucificado, naquele momento, naquele tempo, a Trindade ia ser partida. Por isso que naquele momento na cruz, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento, ele não mais sentia a presença do Deus Pai. Naquele momento, ele não sentiria a presença do Pai. O medo de Jesus não era a crucificação, não era a coroa de espinho, não era.
os pregos na mão, era passar o tempo todo sem a presença do Pai. Algo que ele nunca tinha passado. Algo que ele nunca tinha vivido. E ele pede: Pai, afaste de mim esse cálice, eu não quero ficar sem você. Mesmo que seja horas, minutos, segundos, eu não quero. A palavra vai dizer que naquele momento de oração, o seu suor começou a virar sangue. Amados, pela medicina, o maior estágio de pânico, o maior estágio de ansiedade, o maior estágio de terror do pânico é quando você começa a suar sangue. Pessoas nesse estado morrem, se desfinham. E naquele momento Jesus estava sentindo um peso que ele deveria carregar e pedindo: Pai, se for possível, afaste esse cálice. Mas Jesus, mesmo sentindo essa ansiedade, mesmo sentindo essa dor, ele grita: seja feita a tua vontade. Veja, no jardim do Éden, Adão ele faz a sua vontade, mas é no jardim das oliveiras, Jesus faz a vontade do Pai. Glória a Deus. Sabe, no jardim do Éden teve a queda, no jardim das oliveiras a restauração. Amados, um anjo aparece, enviado por Deus. Está nas Santas Escrituras. Toca em Jesus para dar força. Jesus sai do jardim. E os discípulos, em vez de estar orando, eles estão dormindo. Jesus o acorda. Acordam ele e dizem: eu vou ser crucificado. Amados, todo mundo conhece a história da crucificação. Mas eu queria dizer que na crucificação de Jesus, em João 19:41 diz que aonde Jesus foi crucificado tinha um jardim. Sabe o que eu entendo como isso? A semente foi plantada. Veja, pense bem comigo. Por uma árvore viva entrou a morte, mas por uma árvore morta, em formato de cruz, entrou a vida. Glória a Deus. Não consigo entender como isso faz sentido, porém faz. Porque Deus decidiu que era o sentido maior de restauração da sua criação, dos seus filhos. Agora veja só, Deus preparou um jardim para a gente viver, mas caímos. Jesus nos restaura em um jardim pela vontade do Pai, para que sejamos um jardim fechado. Agora a pergunta que eu preciso
falar ou fazer. A pergunta que nós precisamos ter é: nós somos um jardim fechado? Nós somos um jardim aonde só Deus pode entrar? Só Deus pode cuidar? Ou você está deixando o mundo entrar em você? Você está deixando ideologia entrar em você? Você está deixando políticas humanas entrar em você? Você é um jardim que se protege, que é um jardim particular. Você é totalmente de Deus. Ou você é totalmente alheio a qualquer coisa que a realidade. Se somos um jardim particular, se somos um jardim fechado, nós só encontramos espaço para que Jesus possa andar com seus passos, para se relacionar conosco. Nós somos uma nascente fechada? Amados, nascente eram rios de água que jorravam. E águas jorrando na Bíblia significa o Espírito Santo. Nós estamos fechados para tudo que não é do Espírito. Nós estamos cheios do Espírito Santo nas nossas vidas. Como eu falei anteriormente no culto, nós estamos rendidos ao Espírito Santo, porque o tamanho da solução é o quanto você se rende ao Espírito Santo. É o quanto você deixa as suas vontades, os seus desejos, e você torna-se cheio do Espírito Santo a ponto de transbordar. Quando na nossa vida nós estamos com as nossas vontades impedindo o Espírito Santo de agir dentro de nós e para tocar outros em nossa volta. Nós somos uma fonte escondida. Amados, às vezes na nossa cultura, na cultura das redes sociais, da cultura dos stories, do Insta, do TikTok, do Kawaii, nós queremos sempre se mostrar. Nós queremos sempre mostrar que nós somos mais santos, que nós somos mais espirituais. Queremos nos mostrar, talvez às vezes, uma vida que nós não somos. E aí, a gente posta o que come, posta o que vive, posta tudo o que fazemos. E muitas das vezes a gente não se esconde. Mas Robson, é ser escondido das pessoas? Não, amado. A fonte escondida é o lugar secreto. É onde eu me escondo para ter um relacionamento para com Deus. É onde eu tenho a minha intimidade. Onde eu falo com meu Pai. Quantas vezes nós estamos mostrando a nossa intimidade e talvez a gente nem ore. Mostramos que, nossa, eu conheço bastante Deus, mas nós nem lemos as Santas Escrituras. E talvez tem pessoas no céu que elas não são conhecidas aqui na terra por serem homens e mulheres de Deus, mas quando a gente entrar no céu, nós
nós vamos se deparar com pessoas que são famosas no céu porque eles tinham uma fonte escondida de intimidade. Eu gosto muito da frase do Luiz Hermínio, que ele diz que intimidade ao público é pornografia. Amados, quanto do lugar secreto a gente está deixando, vendendo? Quanto da sua intimidade para com Deus você tem deixado de lado? Porque nós temos que ser um jardim fechado onde só pode entrar Deus. A gente precisa ser uma nascente fechada para que o Espírito Santo possa desbordar dentro de nós. Porém, precisamos ser uma fonte escondida. Mas não escondida das pessoas, não. Mas escondida no lugar onde a gente possa se alimentar do pão da vida que é Jesus. Que a gente possa queimar os nossos corações nesse lugar escondido, nesse lugar secreto. Quanto nós vamos entender que nada é melhor, que nada nos satisfaz, que é tudo vazio se nós não se esconder e orar e ter intimidade para com Deus. Mas o amado do jardim, ele fala que a noiva, ela tem um paraíso de romã. É um jardim da noiva. É um jardim cheio de frutos e cheio de especiarias raras. Amado, deixa eu falar algo. Você é o jardim de Deus. E você tem que entender que o jardim serve para 3 coisas: nutrir, embelezar e alimentar. Sabe, quanto você está nutrindo as outras pessoas de Deus? Quanto você está gastando tempo com pessoas, nutrindo elas? Quanto da beleza de Cristo tem em você, que pessoas vão olhar para você e dizer: eu vejo Cristo em você? Quanto você está parecido com Cristo, aonde pessoas possam olhar para você e ver você como uma referência? Quanto de vazio, de fome você está saciando, falando sobre Cristo? Amados, eu queria falar de 2 discípulos de Jesus. Existem 2 discípulos de Jesus que eles eram um jardim fechado, escondidos. Eram discípulos secretos. Eles eram discipulados por Jesus, aonde ninguém via, porque eles tinham medo da liderança judaica da época. Era José de Arimateia e Nicodemos. Só que eu acho interessante que a Bíblia ainda fala sobre Nicodemos, que ia ouvir Jesus, ser discipulado de Jesus na madrugada.
Mas a Bíblia nunca fala de José de Arimateia. Até o momento onde Jesus é crucificado, onde Jesus já estava morto, ele pede para Pilatos o corpo de Jesus. E eu acho interessante que Pilatos dá a permissão. E ele chama Nicodemos e os dois vão limpar as feridas de Jesus. O corpo carcomido, o corpo machucado de Jesus. Eles tiram os pregos. Eles colocam especiarias, guento perfumado, 35 litros de óleo perfumado feito com mirra de aloé. Eram elementos usados para embalsamar reis. Agora me diga uma coisa. José de Arimateia, quando Jesus estava vivo, ele estava com medo de discipular mais perto de Jesus. Mas aí, José de Arimateia, ele mostra sua identidade quando Jesus estava morto. Agora, é estranho como alguém consegue investir no morto. Como alguém vai investir dinheiro. Porque, amado, só investe no morto quem acredita que ele vai ressuscitar. Repito, só investe no morto quem acredita que ele vai ressuscitar. Sabe por quê? Às vezes a gente tá gastando dinheiro, gastando tempo, gastando vida para discipular pessoas, porque a gente entende que ela parece estar morta, ela está vivendo de maneira morta. Porém, ela vai ressuscitar quando ela conhecer Jesus e ser íntimo dele. Amados, no final daquilo que a gente leu, a noiva pede para despertar o vento norte e sul. O vento norte era o vento frio e o vento sul era o vento do calor. Só que é interessante, porque ela pede para despertar o vento. O vento nada mais é, nas Santas Escrituras, é sinônimo de tempestade, de vendaval. Como assim a noiva pede para que venham os ventos? Como assim a noiva pede para que venham batalhas? Mas era como se fosse um grito de guerra da noiva, dizendo: pode vir um vento de todos os lados, pode vir um vendaval, pode vir a necessidade. Eu sou uma noiva madura, eu tenho intimidade com o noivo. Porque se eu não tiver intimidade, tudo vai ser arrancado. Porém, eu tenho intimidade, e quando o vento vir, ele só vai levar aroma. Amados, não é à toa que Jesus foi confundido depois de ter sido ressuscitado com um jardineiro. Sabe, a noiva estava dizendo: eu conheço quem é o meu jardineiro. Eu sei que se eu estiver machucada, ele vai cuidar. Ele promete isso em Isaías 58:11, quando ele diz: o Senhor os guiará continuamente, e lhe dará águas quando tiverem sede, e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. O jardineiro disse que nos seus piores dias, nos seus piores momentos, se você estiver com ele, ele vai cuidar de você. Ele vai regar você. O jardineiro
Nunca esquece do seu belo jardim. Concluindo a minha mensagem, assim como um jardim fechado e uma fonte escondida, somos separados para Cristo, guardados pelo seu amor e reservados para a sua intimidade. Que nós possamos ser esse jardim particular. Amém. Que nós possamos ser um jardim onde Deus possa andar. Um jardim onde Deus possa cuidar, se relacionar. Amém?